Olá, este é o Futebol e suas histórias. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre a complexa e controversa relação do São Paulo Futebol Clube com a ditadura militar no Brasil. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para não perder o nosso conteúdo e para que o conhecimento chegue para outras pessoas. Vamos lá! A ditadura militar no Brasil foi um período de governo autoritário no Brasil que durou de 21 anos. O regime militar foi estabelecido após o golpe de Estado de 1964, que depôs o presidente João Goulart. Durante esse período, houve uma forte repressão aos direitos políticos e sociais. O golpe de Estado de 1964 foi apoiado por setores da sociedade brasileira que estavam preocupados com a ascensão de João Goulart ao poder. Goulart era um político de esquerda que vinha implementando uma série de reformas sociais, como a reforma agrária e a reforma universitária. Essas reformas eram vistas como uma possível ascensão de um governo comunista no Brasil. A construção do Morumbi é um lado obscuro da história do São Paulo. O clube havia comprado, por 740 mil cruzeiros, a Praça de Esportes do Canindé, que se tornou a sua sede. Tal compra já envolve uma polêmica, por causa do baixo valor pago e por pertencer, anteriormente, a uma comunidade alemã, que sofria pressões durante a Segunda Guerra Mundial. Também havia o antigo campo da Rua da Moca, o Estádio Antônio Alonso, que era utilizado, mas não era propriedade particular do clube, e sim da Companhia Antártica Paulista. Estamos falando de uma época em que a principal fonte de renda do tricolor era a receita das bilheterias, pois ainda não havia, no Brasil, contratos milionários de patrocinadores que temos hoje. Por isso, entra em ação Laudo Natel, diretor de finanças do Grupo Bradesco, para tirar o São Paulo das dívidas e aumentar o patrimônio do clube. Em 1952, o tricolor paulista conseguiu comprar metade do terreno do Morumbi e a outra metade doada pela imobiliária e construtora Aricanduva. A imobiliária também tinha seu interesse na construção do Morumbi para desenvolver a região, que até então não tinha muito desenvolvimento. Natel também comandou a venda do Canindé, em 1955, por 12 milhões de cruzeiros, para um conselheiro do São Paulo, que permitiu que a equipe continuasse treinando no terreno até que estivesse com um estádio. O dinheiro dessa venda foi usado basicamente para sanar dívidas que só cresciam no clube e na compra de materiais de construção. No entanto, é de levantar suspeitas sobre os motivos que levaram um conselheiro do São Paulo comprar o Canindé e revender um ano depois para a Portuguesa. A inauguração do Morumbi aconteceu em 1960, mas ainda era um esqueleto de um grande estádio que estava por vir. O clube fez diversas parcerias com empresas privadas para arrecadar fundos em troca de publicidade, além de que também recebeu várias doações e do sucesso do Carnê Paulistão, que era uma espécie de baú da felicidade, da extinta TV Excelsior. Porém, o dinheiro arrecadado ajudava na construção do Morumbi. A emissora perdeu forças e, posteriormente, fechou as portas. Durante o período da ditadura, então Laudo Natel, que tinha assumido a posição de governador do estado de São Paulo, após a cassação de Adhemar de Barros, em 1966, e ao mesmo tempo era presidente do São Paulo, determinou que estudantes da rede pública vendessem o Carnê Paulistão. Nos anos de chumbo, houve uma crescente no número de construções de estádios no Brasil, resultado do que foi chamado de milagre econômico. Um dos favorecidos foi o Morumbi, que foi concluído em 1970. O jogo de estreia foi contra o Porto de Portugal e contou com a presença do presidente da República, Emílio Garrastazu Médici, e do governador paulista, Abreu Sodré. Médici utilizava o esporte para promover o governo brasileiro da época. Isso ficou notável após a conquista da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, como sendo um resultado do trabalho do governo. Tal característica também estava presente no governo fascista italiano, de Benito Mussolini. Por um certo tempo, torcedores e simpatizantes do São Paulo tentaram negar esse passado envolvendo a construção do Morumbi e a ditadura militar. No entanto, Arnaldo Ribeiro, jornalista da ESPN, confirmou no meio das polêmicas do dinheiro público sendo usados para a construção de estádios para a Copa do Mundo de 2014, que o Morumbi também teve o uso de dinheiro público na sua construção.
Posteriormente, o clube lançou uma nota com relatórios financeiros da época que confirmavam a ação do dinheiro público para a conclusão do estádio, porém buscaram amenizar o impacto considerando uma quantia irrisória. Essa quantia se refere a um auxílio de 10 milhões de cruzeiros das administrações municipais e estaduais, em 1956 e 1958. No entanto, consta que projetos de lei da Câmara de Vereadores de São Paulo aprovaram uma quantia de 10 milhões de cruzeiros, em 1956, e outra quantia de 50 milhões de cruzeiros, em 1960, que o clube afirma não ter recebido, além dos rumores sobre desvios e facilidades atribuídas, e não comprovadas, à gestão de Natel. Vale ressaltar que um ano depois da conclusão do Morumbi, Natel foi eleito indiretamente governador de São Paulo, durante a ditadura. Natel recebeu uma homenagem em 2005, dando seu nome para o Centro de Formação de Atletas do São Paulo. Dinheiro público em obras particulares sempre causam uma polêmica e podemos vivenciar isso durante a construção dos estádios da Copa do Mundo de 2014, no qual alguns nem sequer são utilizados, além de várias obras que não terminaram. O Morumbi é apenas um dos exemplos de uma prática recorrente no Brasil. A relação do tricolor do Morumbi com a ditadura militar é complexa e controversa. O clube foi supostamente financiado pelo regime militar. A história do São Paulo é um lembrete de que mesmo as instituições mais populares podem ser usadas para promover a ideologia de um regime autoritário. Ao longo dos anos, o São Paulo Futebol Clube tem tentado se distanciar de sua relação com a ditadura militar. Em 2014, por exemplo, o clube lançou um livro sobre sua história que aborda o período da ditadura. O livro, intitulado São Paulo Futebol Clube, 100 anos de história, afirma que o clube nunca foi um instrumento de propaganda do regime militar. É importante que os torcedores do São Paulo sejam conscientes da história do clube e que se oponham a qualquer forma de opressão ou discriminação, sem precisar negar o que realmente aconteceu, já que o argumento de que o clube não utilizou o dinheiro público não é aceito nem pelo próprio São Paulo. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!